Pessoal, vou estar falando com vocês aqui nesse vídeo sobre a relação do bullying com a fobia social, né? É um tema que foi sugerido por um inscrito aqui do nosso canal, né? Que ficou curioso de saber um pouquinho mais sobre como é que esses dois temas eles se relacionam, né? E na verdade eles estão extremamente relacionados, e a gente vai tentar entender um pouquinho aqui por quê. E muita gente também tem curiosidade, né, em saber como é que experiências de bullying podem estar influenciando ou até sendo uma experiência causal, digamos assim, para um quadro posterior de fobia social na vida adulta, né, ou mesmo na adolescência. Tudo bem? Bom, o que seria o bullying? Né? O bullying é um comportamento, né, ou um conjunto de comportamentos que a gente pode chamar de agressivos ou de discriminação que o estudante, né, geralmente as experiências de bullying ocorrem no contexto escolar. Né? Então, é um comportamento agressivo, discriminatório que um estudante ou um grupo de estudantes, geralmente é um grupo, né, de estudantes, tem em relação a um outro estudante, ou pode ser até um outro grupo de estudantes, em que geralmente ocorre, vamos dizer assim, uma relação desigual de poder entre esses grupos. Como assim? Os agressores, né, ou seja, aqueles que praticam o bullying, normalmente eles têm uma condição, no contexto da escola, de poder no sentido de serem aquelas pessoas mais populares, que fazem mais sucesso com as meninas, que conhecem muita gente, que têm boas relações entre os pares e assim por diante. Tudo bem? Então, essas são algumas características básicas daqueles que fazem o bullying. Tudo bem? Bom, eles tendo essas características, eles acabam tendo, né, uma situação de poder em relação a um outro grupo de estudantes, ou um estudante em particular, que geralmente, né, é um estudante que é mais reservado, é mais quieto, ele não é popular no contexto ali de sala de aula, da escola, muito pelo contrário, né? Tem poucos amigos, não se dá muito bem com a turma, ou eu não sei se esse termo é utilizado hoje em dia, né? Mas seria o nerd ou o CDF, ou ele tem algum tipo de atributo físico que chama atenção, ou seja, a gente pode dar um exemplo aqui, né? Um aluno que é muito baixinho, ou muito alto, ou é gordinho, ou muito magro e assim por diante. Tudo bem? Ou que não faz sucesso com as meninas. Então reparem que na situação de bullying existe sempre um desequilíbrio de poder entre um estudante ou um grupo de estudantes que tem uma característica ou um determinado perfil que possibilita a ele ou favorece a ele emitir comportamentos agressivos em direção a outro estudante ou grupo de estudantes que é desprivilegiado ou desfavorecido, digamos assim, nesse sentido que eu acabei de colocar para vocês aqui, né? Ou seja, tendo essas características. Tudo bem? Bom, tendo descrito o que é bullying, não fica muito difícil compreender como é que esse estudante, né, ou esse grupo de estudantes que sofre o bullying, ele, digamos assim, ele acaba tendo uma tendência a desenvolver, sim, uma fobia social nos anos subsequentes da vida. Ou seja, a gente sabe que a fobia social, né, normalmente ela tem início ali na adolescência, né, por volta de 12, 13, 15 anos, né, mais ou menos por aí, e ela tem um curso crônico. Ou seja, não é uma condição que desaparece naturalmente com o tempo se não houver uma intervenção.
tudo bem? Particularmente aqui uma intervenção psicológica, né? Ou algum tipo de orientação nesse sentido, né? Então, reparem que alguns exemplos de bullying, né, de comportamentos agressivos ou discriminatórios. Um estudante que é alvo de piadas ou que passa por algum tipo de humilhação na sala de aula, na frente dos outros. Ele é alvo de chacota, colocam apelidos nele, né? Ou ele de alguma maneira é excluído do grupo, tudo bem? Ou mesmo pode chegar ao ponto desse estudante sofrer algum tipo de agressão física por parte desses praticantes de bullying, né? Então, reparem que todas essas experiências, todas elas de caráter aversivo, elas vão atingir de uma maneira profunda, ou profunda não, assim, mais ou menos profunda, depende muito, isso varia muito de cada pessoa, mas isso vai atingir de uma forma ou de outra a autoestima e a autoconfiança desse estudante que sofre bullying. Tudo bem? E a gente sabe que praticamente todos os indivíduos com fobia social também apresentam problemas de autoestima e autoconfiança. Tudo bem? De modo que, se o bullying é uma experiência de agressão social, onde o sujeito que sofre o bullying, ele começa a ter medo de ser humilhado, de ser excluído, rejeitado, ou ser vítima de algum tipo de abuso psicológico, emocional e social, ele começa a perceber os outros como uma ameaça. Então reparem que o elemento fundamental da fobia social é a percepção que o indivíduo tem do outro como uma ameaça. Então está aí estabelecida a relação do bullying e da fobia social. Ou seja, na experiência de bullying, lá na adolescência ou um pouco antes, a pessoa que sofre bullying, ela começa a perceber os outros e o mundo ao seu redor como uma ameaça. Então a pessoa começa a apresentar ansiedade na presença do outro, né? A própria literatura, né, da fobia social, ela aponta o bullying como sendo uma das principais causas ambientais do quadro. Isso já é uma coisa que está documentada na literatura, né? E não é muito difícil entender o porquê, né, em função dessas razões que eu coloquei para vocês aqui, né? Então, gente, para concluir esse vídeo, é fundamental que os pais, professores, terapeutas, ou enfim, qualquer indivíduo, né, ou qualquer profissional que esteja lidando com essa fase crítica, que é a fase da adolescência, fique atenta para situações de bullying que esse adolescente pode estar passando, como até um fator protetivo para a fobia social, né? Como assim? Se a gente sabe que o bullying é um fator de risco para o desenvolvimento da fobia social, você prevenir o bullying é um fator protetivo para que o indivíduo não desenvolva um quadro de fobia social posteriormente. Tudo bem? Então é isso, gente. Por esse vídeo vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim. Um abraço, até o próximo.